Sejam bem-vindos e bem-vindos à Escola de Mulheres Sábias, essa escola de autoconhecimento para empreendedoras da nova era, lembrando que nos caminhos da alma todas nós somos empreendedoras, porque todas nós viemos para dar frutos neste mundo. Hoje a gente vai falar sobre o portal 4 do 4, mas antes eu quero me apresentar. Eu sou a Nath, eu sou estrategista de marca, trabalhei já há alguns anos com posicionamento. Atualmente sou astróloga multidimensional, e estou montando a minha escola de autoconhecimento. Montei esse canal justamente para que a gente possa trocar ideia, conversar e que eu possa compartilhar um pouquinho do meu conhecimento de alma, do meu conhecimento dos trânsitos aí com vocês. O meu método de trabalho, ele consiste na leitura, no resgate dos símbolos sagrados, que faz parte de tudo que existe. Quando a gente tem acesso ao símbolo, a gente tem acesso à verdade. E quando a gente está falando de um portal, a gente está falando de uma porta. A porta, ela precisa de uma chave. Essa chave é o símbolo. Quando você abre essa porta através do símbolo, você tem acesso a um pacotinho de informações. Quando você junta todos os símbolos, né, todos os pacotinhos de informações, você ganha como se fosse uma espécie de peça de quebra-cabeça. Montando todo esse quebra-cabeça, você tem acesso à realidade, ou seja, o que aquele portal, o que aquela pessoa, o que aquele evento traz de sagrado. A gente vai falar um pouquinho dos símbolos sagrados que regem esse portal, e o primeiro deles é o 4. O 4 ele é um número que traz a estabilização das energias e a estruturação daquilo que é sonho para aquilo que realmente tem potencial de se manifestar na matéria. Quando a gente está trazendo a energia do 4 duas vezes, como esse portal, 4 mais 4, a gente tem a energia do 8. Então, a gente tem realmente o poder. O 8 traz a energia do poder de transformar sonhos em realidades e de trazer abundância, de ter abundância com isso. Então a gente está falando de projetos, a gente está falando sim de alinhamento de propósito, a gente está falando sim de chances reais de prosperidade. Lembrando que a prosperidade ela não é o acúmulo de bens materiais, mas é sim o crescimento. Quando a gente cresce, quando a gente evolui nos caminhos da alma, nos caminhos do nosso propósito, a gente conquista prosperidade, completude, felicidade, realização. E o 4, ele fala justamente disso, de realizar aqui na matéria. Dentro da natureza, a gente pode trazer o 4 em várias formas de estruturação diferente, como, por exemplo, as 4 direções. A gente pode trazer os 4 elementos, que terra, água, fogo e ar, que estruturam a energia do nosso corpo, que são os nossos ancestros primordiais, aquele que sustenta a nossa energia. A gente pode trazer os nossos membros, né, os pés, os 2 pés e as 2 mãos, que estruturam a nossa ação aqui na matéria. A gente pode trazer as 4 fases da lua, que estruturam a nossa base emocional ao longo dos ciclos. A gente pode trazer também a energia das 4 estações, que estruturam os ciclos da vida, literalmente. Continuando com os símbolos sagrados desse portal, a gente tem a energia que ancora tudo isso, que é a energia do 9. Da onde que saiu o 9? Da soma de 4 mais 1, porque 2026 ele é um ano 1, então se a gente fazer a soma dessa energia, a gente vai ter o número 9. E o número 9, ele fala sobre finalizações, sobre cura, limpeza, integração e finalização para que um novo comece. Então eu sei que tem muitas pessoas sofrendo por situações que muitas vezes já cumpriram o seu propósito. Não tenha medo de finalizar aquilo que precisa ser finalizado, porque como a gente está falando de um ano 1, os resultados eles são muito rápidos, né? Pode ser que não aconteça no dia, mas não busque entender tudo também de uma vez só, porque a gente tá num sábado, eu já vou falar sobre ele, mas a tendência dos resultados acontecerem de forma muito rápida é realmente uma realidade. Eu já vi vários casos, inclusive. Continuando com algo meio óbvio, mas que realmente é importante, que é o mês. O mês sempre importa. Nesse caso, é meio óbvio porque é o mês 4, mas é geralmente no mês 4 que a vida traz a estrutura necessária para que o ano aconteça. Então, vocês podem perceber que até março as coisas estão tudo meio
mudando, meio acontecendo. A partir de agora a gente já tem a direção do que a gente precisa fazer. A gente lembrar que para isso, para que os nossos planos eles se tornem realidade, a gente precisa de planejamento, a gente precisa de meta, a gente precisa fazer o que for, as coisas que são necessárias para que os nossos planos realmente saiam do papel e ganhem corpo na Terra. Muitos de vocês podem estar sentindo um desconforto. E o desconforto, assim como todos os sentimentos, ele é um sentimento sagrado. Quando a gente sente esse desconforto, ele é um sinal de que aquele espaço, de que aquele lugar é pequeno demais para aquilo que a gente quer realizar, para aquilo que a gente quer construir. Gosto sempre de trazer, quando a gente tem esse desconforto, eu gosto de trazer o arquétipo da cobra. Eu tenho duas aqui tatuadas, eu amo, é um dos meus animais de poder. A cobra, ela me lembra que eu posso sair sempre dos lugares aonde eu tô me sentindo apertada. A cobra, ela nunca volta pro lugar onde ela saiu, de onde ela saiu. Não porque ela não possa, mas porque ela não quer. Ela não volta para os lugares aonde não permite a estrutura de crescimento necessária. E esse é um grande aprendizado. Voltando aos nossos símbolos sagrados, eu quero trazer o céu desse portal. A gente está com uma lua em Escorpião, e não é por acaso, né? Essa lua, ela não tem medo de se aprofundar, mas quem inaugurou esse portal, a lua que está realmente ancorando esse portal, é a lua cheia em Libra, que aconteceu no dia 1º do 4, no dia 1. No dia da mentira, né, no dia da ilusão. A gente vai falar bastante de ilusão hoje, se preparem. Uma das coisas interessantes sobre essa lua, que ancora o portal 4/4, que é a lua cheia em Libra, é que ela pede o equilíbrio entre os eixos, ou seja, qual é o lugar que você tem Libra e qual é o lugar que você tem Áries, porque a tendência é que a gente tenha colocado muita energia no lugar onde a gente tem Libra e o eixo oposto esteja desequilibrado. Então agora, no mês de abril, é uma oportunidade para a gente estruturar esse eixo, para que, né, não vire um excesso. E eu quero trazer uma informação, né, mais um pacotinho de informação, daqui exatamente 30 dias depois dessa lua cheia em Libra, a gente vai ter a lua cheia em Escorpião. E tudo aquilo que é excesso precisa ser cortado, então tudo aquilo que não é equilibrado precisa ser cortado. E quem elimina os excessos dentro da astrologia é justamente o Escorpião. Então, e Escorpião nunca é leve, que a gente tenha a consciência de fazer a estruturação que a gente precisa, que a gente possa fazer esse equilíbrio durante esse mês de abril, para que não chegue numa lua cheia em Escorpião e a gente tenha que lidar com crises. Porque a forma com que Escorpião elimina o excesso é trazendo uma situação de crise. Então, que a gente tenha essa consciência e esse olhar carinhoso sobre nós mesmos. Na força do amor por nós mesmos, a gente precisa fazer esse balanço, esse equilíbrio dentro das relações, dentro dos lugares onde a gente vive, dentro dos nossos próprios planos e projetos. Esses planos, esses sonhos que eu quero trazer para a realidade, eles têm estrutura para viver aqui, eles são sustentáveis para viver aqui na realidade. Não esqueçam de fazer essas perguntas, porque não dá pra gente viver uma vida baseada em aparência, muito menos em ilusão, né? Tudo aquilo que a gente constrói baseado em ilusão, uma hora cai. E as consequências de viver uma vida baseada numa ilusão, numa aparência, é muito devastadora. A gente não pode esquecer também que Vênus está em Touro, e eu gosto de trazer uma frase, sempre quando eu falo de Vênus em Touro, eu lembro da minha avó. Minha avó era taurina, era capricorniana com um ascendente em Touro, e ela dizia uma seguinte frase: não construa em terrenos que não são seus. Eu acho que isso cabe muito bem aqui para esse momento, para que a gente consiga ter aquela visão mais estratégica, que quando a gente traz o número 4, a gente também pode associar ao tarô, ao carta do imperador. Ele representa o arcano 4 no tarô. O imperador, ele é um cara muito estratégico, então, e ele sempre busca construir o seu próprio império, né? Ele tem a inteligência, a perspicácia, o planejamento e as ações. Eu não sei se vocês perceberam que ele traz justamente o símbolo do carneiro.
e ele é todo vermelho, né? Olha aqui tem o símbolo do carneiro. Ele traz a ação necessária para realizar aquilo que precisa, de uma forma muito pé no chão. Então que a gente tenha essa energia do imperador aí nesse mês de abril para realizar aquilo que a gente quer realizar de forma objetiva. Falar um pouquinho sobre direção aqui. Eu acredito que o 4 ele traz justamente, ele não traz a velocidade, mas ele traz a direção. E eu trabalho muito com relação a isso, que a direção é muito importante quando a gente está construindo algo. Se trata de velocidade, se você está indo rápido no caminho errado, o caminho de volta que você vai ter que refazer para chegar no ponto zero é muito grande. E tudo isso ocupa uma coisa que também fala do número 4, tempo. Então, tempo é estrutura. Então, quando a gente tem um caminho, uma direção, é sempre mais interessante, a gente se sente mais segura, mais confiante para fazer o que precisa ser feito. Esse vídeo, esse canal, a escola que eu estou construindo é um grande exemplo disso. Eu não tinha toda essa coragem aí, não. Foi no resgate dos meus símbolos sagrados que todas essas verdades vieram para mim e eu percebi que era esse o caminho mesmo, eu só precisava ter coragem para começar. Então, se te falta clareza sobre essa direção, me manda uma mensagem aqui no e-mail da escola, a gente marca uma leitura e com certeza essa direção vai ficar clara para você. Um dos últimos símbolos sagrados que eu quero trazer aqui é que esse portal ele acontece em um sábado. Sábados comumente são associados a Saturno, o planeta que fala sobre a estrutura, o planeta que fala sobre os limites, o planeta que fala sobre a causa e o efeito, ou seja, tudo aquilo que é plantado é colhido. E quando a gente tem consciência do que a gente está plantando, a gente não tem medo da nossa colheita. Ele também é considerado dentro da mitologia como o deus do tempo, então não esqueçam que o único tempo que a gente tem é o agora. Então aproveite os seus dias com sabedoria. Não por acaso ele acontece no sábado de Aleluia. Dentro da simbologia, ele traz a temática da morte e do renascimento. Então, na Sexta-feira Santa acontece uma morte, a morte de uma antiga identidade. No sábado, a gente tem o período de travessia, de silenciamento, para que uma nova identidade possa nascer. No domingo de Páscoa, um renascimento. Então, não tenha medo de viver o luto desse dia, viver o silenciamento. Eu sei que muitas pessoas acabam fazendo festa nesse dia, mas esse é um dia realmente de silêncio, de integração, de integrar tudo o que passou, tudo o que foi vivido, para que uma nova identidade renasça, mais alinhada, com mais estrutura, com mais equilíbrio, pronta para realmente transformar sonhos em realidade. E por falar em sonhos, eu não posso deixar de trazer que o Nodo Norte está em Peixes. Nesse momento, a gente está trabalhando muito as nossas ilusões. Então, não construa a sua vida em cima de um castelo de cartas. Eu sei que a ilusão, ela parece ser um lugar confortável de se viver, mas as consequências da ilusão é viver uma vida de mentira. Quando a gente está falando do 4, a gente está falando da verdade, daquilo que realmente é realidade. E não existe paz sem verdade, não existe amor baseado em ilusão. Num mundo onde existe tantas certezas, cultive um olhar curioso sobre a vida. Siga os seus sonhos, sim, mas com planejamento, com estrutura, com honestidade. Honestidade com o mundo, honestidade com a terra e honestidade principalmente com você. Um ótimo portal para todos.